Doutor Lair, boa tarde. Olá, boa tarde, professor. Bom, eu devo dizer que um dos meus livros de cabeceira foi escrito por esse gênio literário, gênio mercadológico, chama do que quiser, que um escritor de fama, de sucesso, na verdadeira acepção do termo, e ajudou milhares ou milhões até de pessoas. O Dr. Lair Ribeiro, você já deve ter identificado, é médico cardiologista, nutrólogo e, acima de tudo, é esse escritor fantástico com os seus livros de autoajuda, de desenvolvimento, de mercado, emocional e etc. Durante muito tempo, o seu livro, O Sucesso Não Acontece Por Acaso, foi livro meu de cabeceira, viu? Fico feliz em saber disso, né? Isso é muito importante. E o Dr. Lair hoje fica um tempo nos Estados Unidos, um tempo no Brasil. Ele morou 17 anos nos Estados Unidos, fez pós-graduação em Harvard, foi professor de universidade nos Estados Unidos. E hoje nós temos o privilégio de ter o Dr. Lair em Bauru, numa palestra. Que palestra é essa, doutor? Saber viver pessoalmente, profissionalmente, financeiramente. Tudo que funciona na vida vem em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Ontem, hoje, amanhã. A trilogia, o modelo da trilogia acompanha o sucesso. Então eu montei saber viver pessoalmente, profissionalmente, financeiramente. Primeiro, você tem que ser uma boa pessoa. Você não consegue ser um bom profissional sem ser uma boa pessoa. Então, primeiro, eu trabalho a parte pessoal. Segundo, a parte profissional, que cada vez está mais competitiva. A cada 40 horas, nascem 10 mil brasileiros. Cada 40 horas. E a cada 40 horas não são formados 10 mil novos empregos. Claro. Então, os formandos estão cada vez tendo mais dificuldade no mercado. De cada 3 jovens que se formam, pelo menos um vai ficar sem trabalho, porque não tem mercado. Então, você tem que melhorar a sua atividade profissional, que às vezes não é ensinado na escola. E terceiro, a parte financeira, porque tem gente que trabalha e aposenta com salário mínimo, ou seja, passa uma vida inteira trabalhando sem desenvolver financeiramente. Nós, brasileiros, temos uma dificuldade muito grande com o dinheiro. A gente acha que dinheiro é sujo, que gente rica não entra no céu, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no céu. E aí a gente acaba tendo esse problema de trabalhar e chegar no final da vida e ter dificuldade de depender dos filhos ou dos netos. Quantos livros o senhor escreveu, Dr. Lair? Eu escrevi, primeiro, 149 trabalhos científicos em medicina. Eu tenho 149 trabalhos publicados nos Estados Unidos em revistas médicas americanas indexadas. Livros até agora eu escrevi 35, mas nessa parte eu encerrei a minha carreira. O que eu tinha de falar na área motivacional, na área de autoajuda, eu já falei. Eu agora vou escrever, até o final da minha carreira, eu vou escrever mais 15 livros na área médica. Na área de cardiologia, na área de nutrologia e sobremaneira na área do envelhecimento. Hoje existe um grupo, Duda, de aproximadamente 80 mil médicos no mundo que fazem parte de uma disciplina chamada anti-envelhecimento. Então eu trabalho com um conceito que chama envelhecer sem ficar velho. Como é que eu envelheço e mantenho a saúde, como o pessoal que vive em Okinawa, como o pessoal que vive na Sardenha? Você vai encontrar centenários, pessoas com mais de 100 anos de idade, com saúde. Como é que eu envelheço sem adoecer? E isso aí a saúde é um legado de um estilo de vida. Então eu tenho que mudar a minha alimentação, eu tenho que mudar o modo como eu durmo, eu tenho que mudar a água que eu bebo. Então existe uma série de procedimentos. Vou dar um exemplo para você. O ser humano foi feito para dormir no escuro absoluto. Se você tiver uma luzinha no corredor, para você ir ao banheiro à noite, você já está envelhecendo mais rapidamente. Porque a pineal, a glândula que produz a melatonina, que é o hormônio da juventude, ela interpreta como se o dia estivesse amanhecendo, com aquela luzinha do corredor, e ela para de funcionar. Então a pessoa começa a ter menos melatonina, ela começa a ter mais propensão ao câncer, ela envelhece mais depressa, ela começa a ter dificuldade de ter um sono reparador. Então uma coisa que não custa absolutamente nada, muito simples, é você dormir no escuro absoluto. O ser humano foi feito para dormir no escuro absoluto.
Então, no momento que você faz isso, você já começa a melhorar a sua saúde e você começa a ter esse processo de anti-envelhecimento. O senhor tem livro traduzido em quantos idiomas? Eu tenho, dos 35 livros publicados, eu tenho 26 livros que estão traduzidos para outros idiomas. O que tem mais é o Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Ele está traduzido para 9 idiomas e presente em mais de 40 países. Beleza. É uma satisfação muito grande de rodar o mundo todo e saber que está chegando. Esse período que o senhor fica nos Estados Unidos é em atividade universitária? Eu tenho 3 filhos que moram nos Estados Unidos, 2 que moram no Brasil. Então eu vou e faço 2 coisas. Eu participo muito de congressos, eu participo de congressos mundiais, inclusive nessa área. Eu hoje dou aula para médicos, eu dou aula para médicos sobre como usar hormônios, eu dou aula para médicos sobre nutrologia, porque nós médicos na Faculdade de Medicina temos muito poucas aulas sobre nutrição, a gente entende muito pouco de nutrição, então eu fiz questão de virar um especialista em nutrologia e hoje eu dou aula mostrando para os médicos a importância. Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, dizia: deixa o seu remédio ser o seu alimento e o seu alimento ser o seu remédio. É verdade. Então, através da alimentação bem feita, você pode, é como se fosse um remédio. E nós estamos com muita coisa errada. Começa pelos óleos que nós cozinhamos. A sua avó cozinhava com gordura de porco e tinha uma saúde enorme. A maioria dos óleos vegetais que você compra no supermercado, eles contêm uma coisa chamada gordura trans, que é um antinutriente, que prejudica. Então, por incrível que pareça, um dos grandes venenos que nós temos hoje é o óleo que nós usamos em casa. Qual que deveria usar? O ideal mesmo, número 1, seria a gordura de coco. Essa é a número 1. Tá? Eu digo assim, Duda, o melhor alimento que existe no mundo chama-se leite materno. Tem nada melhor. Esse é o número 1. O segundo alimento melhor no mundo chama-se ovo. Tem 20 anos que eu falo isso, que eu vou falar agora para os seus telespectadores. Tem 20 anos que eu falo isso. Se você me trouxer um trabalho científico mostrando que ovo aumenta colesterol, eu rasgo o meu diploma de medicina em público. Isso é um mito. Os trabalhos científicos sobre o ovo mostram que ele baixa colesterol. Aqueles que ele mostra que eleva o colesterol é porque o ovo foi frito num óleo vegetal. Óleo então, se você fritar a mandioquinha, ela também aumenta o colesterol. Se você fritar a abóbora, ela também aumenta o colesterol. Mas aí não tem nada, aí tem a ver com a fritura. E depois do óleo de coco, o que eu posso fazer para a fritura? O segundo seria o azeite de oliva bom, de boa qualidade. E o terceiro seria o que a sua avó cozinhava, que é o óleo que é a banha de porco. Verdade. A banha, você vai escutar um dia num jornal importante no Brasil dizendo assim: voltam a cozinhar com a banha de porco. Você vai dizer, Tolaí teve lá e falou isso pra gente. Entre a banha de porco e os óleos vegetais... Mas a carne de porco faz mal, não faz? Isso aí é debatido, mas eu posso te falar da banha de porco. A banha de porco, ela é melhor... Agora, o azeite de oliva eleva o colesterol bom mesmo. Eleva o HDL, né? HDL. O colesterol, na realidade não tem colesterol ruim, tá bom? Quero que você saiba disso. A natureza não faz um colesterol para ele ser ruim. O colesterol, ele é o mocinho que foi pego na cena do crime, preso como bandido. Todas as vezes que eleva o colesterol, ele eleva como um mecanismo de defesa. Vou lhe dar um exemplo. Se a tireoide não está funcionando bem, o colesterol sobe. Eu não vou lá e vou baixar o colesterol, eu vou lá e conserto a tireoide. O colesterol baixa sozinho. Todas as células do corpo têm colesterol. Todos os hormônios esteroidais são feitos de colesterol. Então, se eu baixar muito o meu colesterol, eu tenho propensão a câncer. Tá estudos mostrando que se você tem um colesterol muito baixo, você é mais propenso a câncer. Então, você não pode baixar muito o colesterol. Existe uma fobia com relação ao colesterol, que é um exagero. Como existe uma fobia com relação ao raio solar. O sol é uma fonte enorme de saúde, entendeu? Aí a pessoa fica com medo de câncer de pele. Engraçado, a sua avó